Olá, eu sou Felipe Lourenço, seu arquiteto, e você está em mais um vídeo da Clareira Arquitetura. Obviamente, você já está apaixonado por esse apartamento, porque já deve ter saído um vídeo, 2 vídeos, não sei quantos vídeos mais já deve ter saído daqui, mas a gente também tá. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as combinações de cores desse apartamento em si, e até de outros que a gente normalmente faz, qual critério eu, Felipe Lourenço, uso para essas escolhas. Esse é um critério que a gente compartilha aqui no escritório, então acho que vai fazer bastante sentido para você conhecer um pouco disso também. Mas logo depois da vinheta a gente conversa sobre as cores desse apartamento, as escolhas, enfim, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso para você se inspirar para o seu próximo projeto. Então vamos lá. Agora a gente vai falar de algumas coisas que a gente normalmente usa como padrão. Existem alguns tipos de formas de combinar cores, enfim, mas o que normalmente a gente usa é ou cores complementares ou contraste. Eu gosto bastante disso, mas eu costumo equilibrar isso no meio do caminho. Por exemplo, a gente tem nesse apartamento um piso que ele era muito marcado porque ele é todo em granito cinza, um granito andorinha. Ele está instalado aqui há pelo menos uns 15, 20 anos. Ele já passou pelo tempo, já tem muita passagem, tem áreas que estão mais claras, outras mais escuras. Então tudo isso já demanda, por si, um trabalhinho a mais. Tá? Então olha só, a gente teve que refazer o rejunte, esse rejunte depois teve que polir totalmente e depois ficar ok para poder entrar as outras coisas. Tanto que você vendo ele em si, a gente começou a partir dele o projeto, então muitas das cores, as escolhas para cá basearam-se nele, mas ele não foi o único ponto de partida. A gente tinha esse ponto e os clientes gostam de uma coisa um pouco mais bege, um pouco mais cinza, um pouco mais clássico e um pouco mais clean, mais leve também. Então olha só o tanto de coisas que a gente começou a analisar antes de começar a fazer o projeto. Para poder compor isso, a gente tem um sofá aqui que é um sofá de couro. Se vocês repararem, ele vai totalmente no oposto da parte do piso, que é um cinza. Então isso já ajuda a gente a criar um contraste. Lembra que eu falei lá no começo? Então esse contraste já ficou claro por aqui. Como esse contraste, a gente está falando de uma peça que é muito mais lisa e de uma peça que é muito mais rajada, a gente precisa compor isso com outros elementos. No tapete, a gente tem um desenho médio, ou seja, não é um desenho muito pequeno ou muito grande, é um desenho médio e bem colorido. Então aqui a gente tem amarelo, cinza, azul, verde, vários tons de tudo isso que a gente está falando. Então você imagina que isso poderia ficar uma bagunça, certo? Mas como a gente está trabalhando esse tapete, né, na sala praticamente inteira, a gente está com um tapete aqui de 5x3, é um tapete grande, então ele cuida de proteger a sala inteira e ainda liberar aqui que a gente usasse esse couro, combinando ali o piso que já é existente. Então a gente combinou aqui o cinza com o couro, que são tons mais neutros, e no tapete a gente começou a inserir as cores. Viu como pode ser sutil essa inserção? Quem vai perceber que tem cor aqui? Vocês no vídeo, só pelos inserts que a gente pode mostrar, mas quem está aqui no local percebe que não é nada pesado, não é nada agressivo, e a partir desse tapete a gente liberou o ambiente. Então a gente tem, mesmo tendo uma cortina neutra, uma parte com ripado de madeira aqui, tendo aquele verde lá no fundo, quem imaginaria colocar um verde com essa combinação? E olha só como ficam legais as plantas, aqui as almofadas lá da casa 4, tudo isso é pensado para ser uma composição, ou seja, nós usamos muito o que a gente chama na arquitetura de sobreposição, tanto de materiais quanto de cores. Então vale bastante a pena pensar, quer um contraste total? Contraste total é branco e preto. Posso começar com esses dois extremos e depois no meio ir acrescentando, vamos dizer assim, nuances disso. É o que a gente fez aqui. A gente colocou como as duas cores, vamos dizer, o começo e o fim da nossa paleta, o cinza do piso e esse bege, esse alaranjado, esse marrom do couro. Então a gente tem do cinza ao marrom. Tudo que vem no meio aqui é onde a gente baseou nossas escolhas. Pensando assim, fica fácil, não fica? Porque tudo vai ou combinar com o cinza ou combinar com o marrom. E olha só o resultado. A gente conseguiu incluir aqui, no tapete, azul. A gente conseguiu fazer o azul conversar com o verde lá do fundo.
A gente tem as cadeiras, tem preto aqui. Então todos esses detalhes eles estão casando e conversando. Nosso papel de parede é um papel de parede bem sutil, praticamente do mesmo tom da cortina, que ela é uma cor bem clarinha, um off-white com detalhes bem minúsculos em marrom, uma coisa bem sutil, bem leve. E olha só o resultado que a gente tem. O que isso vai trazer de benefício para sua vida, você está se perguntando. Felipe, você está falando de um monte de cor, um monte de coisa, e até agora não falou o que isso muda na minha vida. Isso muda aqui. O espaço fica muito mais leve, fica muito mais tranquilo. E com esses pontos aqui, ó, manta, sofá, esses pontos marrons, vamos colocar assim, você sai um pouco do neutro e você começa a ter um pouco mais de aconchego no seu ambiente. Quer um aconchego e precisa manter um piso, manter uma cor, manter uma janela, às vezes a sua esquadria é preta, ou às vezes a sua esquadria é marrom, uma outra cor, e você quer partir disso, parta disso, mas não se esqueça que no meio você tem várias nuances. Vamos para um tutorial prático aqui. Escolha duas cores extremas. Às vezes tem um piso, vamos dizer, branco, e eu tenho um sofá que é preto. A gente pode trabalhar aí no meio diversas combinações para que essas coisas se encontrem, casem e não fiquem distantes uma do outro. Existe o contraste certo e existe o contraste errado. É isso que existe. Então cuidado, às vezes você quer deixar tudo muito branco ou muito preto, fica passado, fica meio datado, sabe? Fica meio 2014, 2013 ali, que todo mundo queria aquela cozinha preta e branca, ou aquela cozinha branca com azulejo preto. Então foge um pouco disso. Usa esse contraste, mas você sabendo que no meio você consegue permear em outras áreas. Aqui a gente partiu do cinza para o marrom, você pode partir daí do verde para o vinho, e assim, em diversas outras possibilidades. Mas conte com a gente para isso. Felipe, não sei como eu faço isso. Aqui embaixo, na nossa descrição, tem um link do nosso canal, tem um link da nossa conversa, tem um link do nosso WhatsApp, um link do nosso Instagram, um link do nosso site para você poder conversar com a gente. Comprou um apartamento que vai ser entregue em 2023, 2024, 2025, ou seja lá quando for, já conversa com a gente, seja ele de 20, 30, 100, 200, 300 metros quadrados, a gente tem os nossos arquitetos aqui prontos e esperando por você para chegar. Ficou legal esse vídeo? Curtiu? Deixa um comentário para a gente saber que você gostou, a gente só consegue saber disso se você falar pra gente. E tem uma outra coisa, quase 80% das pessoas que assistem o nosso vídeo aqui, elas não se inscrevem ou não são inscritas do canal. Muda isso, se inscreve aí pra gente poder alcançar mais gente com essa mensagem. Mande para alguém que está em dúvida qual coisa vai escolher, qual decoração vai escolher, qual detalhe vai escolher. E eu tenho certeza que essa pessoa vai gostar também. Eu sou Felipe Lourenço, o seu arquiteto, e obrigado por mais esse vídeo. Eu espero vocês no próximo.